a gente pensar em trazer um educacional para dentro de um e-commerce pode parecer loucura, né? Fala, gente, ô pirou, o que ela fez, né? Trazer educacional, está dentro do e-commerce. Mas eu vou mostrar para vocês, eu não, meu convidado, vai mostrar para vocês que educacional, franquias e WhatsApp dá match e funciona muito. Então eu quero chamar aqui para o nosso sofá o Rosa, CMO da Faculdades Inspirar. Olá. À vontade. Bem-vindo, Rosa. Tem uma aguinha aqui para você. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eles sempre vão achar que é água, porque eu vou dizer isso, mas tá tudo bem. É água. É água, é água. Mas, enfim... Gente, não tem... Eles me dão ficha, mas no final das contas a gente não quer seguir roteiro, não. Eu ouvi hoje o pessoal falando que a minha voz parece com a Tata Werneck. Então, se por um acaso eu incorporar ela aqui e pedir umas coisas esquisitas para ele, tá tudo certo, né? Vocês não vão achar ruim, não. Mas vamos lá. Mas antes, me fala um pouquinho aí sobre a Faculdade de Inspirar, pessoal, sobre você. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Rosa, eu sou CMO do Grupo Inspirar, que tem o principal negócio, que é a Faculdade Inspirar. O que é a Faculdade Inspirar? Nós somos uma rede de franquia vocacionada à área da saúde, principalmente um negócio muito nichado, que é pós-graduação na área da saúde e fisioterapia. A Faculdade Inspirar tem 27 anos de vida, estamos presentes em todo o território nacional, somos hoje mais de 15 mil alunos ativos, especificamente em pós-graduação da área da saúde e fisioterapia presencial. Somos a maior, e eu gosto de colocar um adjetivo, e melhor franquia da área da saúde do Brasil. Essa é a Faculdade Inspirar. Temos 40 unidades no Brasil inteiro, franqueados, não é um negócio de polo. Nós temos parceiros, sócios nossos, e temos 2 unidades, uma em Portugal e outra em Holanda. Então não está só no território nacional, né, Rosa? Não estamos. A operação em Portugal já está madura e a gente está com uma operação nova em Holanda também, há mais ou menos uns 8 a 1 ano de vida. Que legal. Acho que tem um vídeo para a gente passar isso, produção. Vamos ver? Vamos lá. Essa é a Inspirar, pessoal. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quem já conhecia a Inspirar, levanta a mão, por favor. Opa, é da área educacional, certo? Hã? A esposa. Tua esposa. Aí não vale. Acho que um dos grandes trabalhos que nós temos nos últimos anos, eu estou há 1 ano como CMO do Grupo Inspirar, é fazer a Faculdade Inspirar ser mais conhecida, né? Como é um negócio muito nichado, mas nós temos outras operações. Nós atuamos na graduação forte em Curitiba, pós-graduação, que é o nosso principal negócio, somos uma franquia, a franquia reconhecida pela ABF. Nós estamos entre as 10 melhores franquias da área de educação do Brasil, poucas pessoas sabem disso. E o nosso maior movimento dos últimos meses, no último ano literalmente que eu tenho de casa, é tentar ampliar esse nosso posicionamento. Nós queremos sim, esse é o nosso novo brand, nos posicionarmos como a maior e melhor rede de franquias da área da saúde. Nós temos quem tem parente fisioterapeuta aqui? Então já ouviu a Inspirar, provavelmente, né? Deve ter ouvido sim. Eu vou reforçar. Por quê? Porque assim, são 27 anos de tradição. Os nossos 2 presidentes, Marcelo Xavier e Expedião Aquim, são fisioterapeutas, renomados nas suas áreas. E começamos lá atrás, 27 anos atrás, com o estudo do pulmão e uma caminhada muito forte, né? Hoje a gente tem um posicionamento muito
presente com os fisioterapeutas. Eu sempre brinco, ou foi aluno nosso, ou é professor nosso, ou será aluno nosso. Quem é fisioterapeuta? Esse é o caminho da Inspirar até o momento. Legal. Bem, a gente fala de faculdade, está falando de educação, ensino, né? Mas é negócio. E como que funciona hoje a operação de vendas? Quantas pessoas hoje vocês possuem nesse processo? Vamos lá. Desde a minha entrada na Inspirar, a gente tem uma estrutura que unificamos, né? Eu fico a parte do comercial e do marketing também. Então, hoje nós temos mais de 50 consultores de carreira, que nós chamamos. Cada unidade nossa, essas 40 franquias, tem a obrigatoriedade de ter um comercial local. Então, o comercial local faz esse papel. A gente vai falar um pouco mais como é o nosso processo de ativação também. E na unidade, na sede em Curitiba, nós temos as previsões regionais. Então, cada supervisor regional cuida de uma área, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, e tem uma equipe. Então, contando com toda essa estrutura comercial, devo 57 pessoas só na área comercial hoje. E tem a outra estrutura de marketing também, a gente tem quase uma house, tem alguns braços que nós não temos, mas toda a gestão do marketing para as franquias também é realizada em Curitiba com um time de comercial, um head de marketing digital, um head de conteúdo, um head de novos negócios, de novos produtos. Toda vez que uma franquia entra, nós temos um profissional, uma estrutura apartada da estrutura normal que nós temos para começar a ter tracionamento, para começar a vender. Então, é uma operação grande. Cuidamos de todas as redes sociais, dos nossos franqueados, todo o processo de venda é centralizado em Curitiba, mas agora coopera também com o comercial local, ou nós chamamos consultores de carreira. Legal. Acho que a produção tem até um PPT aí com alguns dados. Como que é a questão de ticket médio? Quanto que hoje o WhatsApp representa para vocês? Olha, de manhã eu estou ouvindo aqui, eu acho que a nossa operação, 100% da nossa operação passa em algum momento pelo WhatsApp. 100% vai passar. Como a gente tem um produto, obviamente é mais fácil, é um produto que a gente tem uma concorrência muito grande, obviamente. Educação, quem é educação sabe, a gente tem um ticket médio alto, né? Uma mensalidade média de 890. Nós somos uma franquia, então esses números estão abertos. A gente, entre as 10 melhores franquias da área da educação do Brasil. Então a gente aparece na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios com todos os nossos números abertos. Mas a gente tem um ticket médio de mensalidade entre 890 e 600. E a gente está falando de uma pós-graduação que pode chegar a 20, 25 mil reais. A pós-graduação, temos produtos da graduação, temos mestrado, doutorado e temos curso de extensão também. Então, essa é mais ou menos o nosso ticket médio. Legal. Como que funciona assim? A gente está falando de ticket médio, acho que tem uma possibilidade muito grande. Quando você tem um time de 57 vendedores, a venda, quando ela é consultiva, ela ajuda muito também para aumentar ticket médio, para você vender outros cursos, fazer a permanência desse aluno no curso. Tem uma série de questões. Mas como que é a atração desses leads, né? Como que você traz esse candidato para dentro, né? Tem a ver com sazonalidade, o negócio de vocês, porque geralmente educacional ele tem os editais, né? Geralmente começo do ano, depois o final do ano. Acho que o de vocês é um pouquinho diferente, né, Rosa? É diferente, sim. Como eu falei, nosso principal negócio não é a graduação, nós temos graduação e a proposta de graduação é sermos realmente nichado e boutique, né? É uma operação razoavelmente pequena comparado a grandes grupos. A gente nós temos uma sazonalidade sim, né? A pós-graduação tem esse processo também. Tem um volume muito grande e agora nesse mês está acontecendo, né? Meu time inteiro está vocacionado, temos até segunda-feira para batermos as metas. Depois eu vou contar um pouco dos nossos números nesse mês. Mas temos dois grandes movimentos, né? Que é dezembro e janeiro e agora na metade do ano. Mas como a gente tem sempre novos produtos entrando no sistema, a gente está falando, para vocês terem uma ideia do nosso tamanho, hoje eu tenho ativo 898 cursos a serem vendidos, né, uma captação de 3 meses na Faculdade Inspirar. Então, hoje eu tenho na prateleira 898 ofertas de pós-graduação. Então, obviamente, tem que ter um time muito grande. Então, esse mês é um mês muito importante para a gente, mas a gente continua, como todo mês tem novos produtos entrando, então a gente tem um volume também de venda, de tracionamento todos os meses. Mas, óbvio, a educação tem isso muito forte. A gente tem esse mês e dezembro e janeiro como os meses mais fortes da Inspirar, eu acho que da área educacional como um todo. Bem, você falou um pouquinho que vai abrir uns números, a gente sempre gosta, né, de números, percentual para entender. Mas como que é o papel do WhatsApp diretamente nas vendas, né? O quanto que ele representa, o quanto que isso mudou, né, essa estrutura de vocês com esses 57 vendedores?
Vamos lá, vou dar um exemplo agora que está acontecendo nesse momento, né? A gente fez uma ativação da nossa base desde dezembro. Eu gosto muito desse processo com WhatsApp, né? Obviamente, a gente tem um movimento muito forte esse ano da mudança do nosso brand, né? O tom da nossa voz, como nós nos comunicamos com o nosso público. Mas a gente teve esse mesmo disparo de quase 17 mil mensagens, né? Dessas 17 mil mensagens, desde dezembro de 22 até agora, em algum momento alguém levantou a mão, quis conversar com a gente, por algum motivo não adquiriu a pós-graduação. Obviamente, pós-graduação é um produto mais especializado, tem um tempo de maturação, a pessoa tem que entender. Então, eu até mostrei, nós mudamos o nosso site, o site está mais responsível, todo tagueado, para a gente entender o caminho, né, o UX desse meu aluno. A gente tenta trazer ele naquele momento. Então, qual que foi a pergunta? Pulou. Qual o papel do WhatsApp nas vendas? Como que ele influencia esse 17 mil ativações nós fizemos agora. Obrigado, Vivi. 17 Saiu mil. agora, né? Saiu agora. Desses 17 mil, 32% da nossa venda foi de alunos que nós ativamos lá atrás, que levantaram a mão e que compraram somente agora. Então, assim, o que a gente percebe na nossa estratégia, esse público ele tem um processo de maturação um pouco mais lento. Diferente de outros negócios, eu tenho que estar sempre trabalhando com conteúdo, tenho que estar sempre ativando ele, conversando, jogando ele para site, convidando para atividades nossas, para ter um processo de compra um pouco mais tardio. Então, a gente está com alguns estudos que a gente demora entre 3 a 4 meses a decisão da compra de uma pós-graduação. Então, comecei a pensar em fazer uma pós-graduação da área da saúde, é um ticket muito elevado e ele demora de 3 a 6 meses para definir a compra. No final das contas, não existe lead perdido, né? Meu time sabe disso, né? A gente não tem lead perdido. Tem um movimento muito grande também da Inspirar, que eu acho que é importante. A gente tem uma recompra muito forte também. Então, assim, uma boa parte dos nossos alunos já compraram mais de um produto nosso. Alguns casos, 3, 5 pós-graduações. Então, a gente está sempre em relação com esse público também que comprou em algum momento também uma pós conosco. Então, não tem lead perdido. E mais ainda, mesmo a gente percebendo que tem um investimento extremamente alto nessas ativações, nosso ticket é alto e o resultado é extremamente interessante para a gente na operação. Eu sempre falo que o valor só é alto quando ele não tem resultado, né? Se ele tem resultado, ele é investimento. A gente entende que, dependendo da estratégia, do segmento, do negócio, você precisa entender muito bem o seu público, conhecer qual é o ciclo dele de fechamento, né, de venda, seja produto ou serviço, e aí esse investimento ele acaba sendo um pouco mais inteligente porque você consegue trazer retorno. E o legal quando você olha a estrutura de vendas é que você consegue fazer desde atração de leads, né? E se esse cliente não está pronto naquele momento para comprar, entra o que você falou, que é toda essa jornada que você cria com ele para ir alimentando essa experiência de como né, atuar com a faculdade Inspirar muito antes dele se tornar, na verdade, aluno de vocês. É isso aí. Assim, a maturação para um curso de pós-graduação na saúde é diferente de outros produtos, até na área educacional. Não é um MBA da área de gestão, não é engenharia, é saúde, então tem especificidades que ele quer saber. Então, a gente tem um curso agora, uma extensão de toxina botulínica, extremamente demandado, né? Mas tem que ter alguns parâmetros, ele tem que ser elegível a fazer aquele curso. Então, ele demanda muita interação com o time, ele demanda muita interação. Então, uma das prerrogativas nós percebemos, o nosso site tem que explicar melhor, tem que estar mais claro qual é o posicionamento daquele curso e como aquele candidato, aquele aluno pode se privilegiar a médio prazo na carreira dele fazendo aquele curso. Então, assim, é uma mudança que nós estamos aí há um ano muito forte para trazer esse resultado que nós temos hoje. Então, no final das contas, vocês criam uma jornada bem voltada à omnicanalidade. É o site, é o seu franqueado, é a estrutura de vocês, né, como suporte para atendimento. Então, o encantamento ele começa dentro do site com toda a explicação, mas tem um time pronto para tirar todas as dúvidas e ajudar esse candidato a entender se ele está pronto, se ele é apto, né, se tem todas as prerrogativas para fazer aquele curso. Para nós é claro uma coisa, na jornada dele, por mais que eu tenha diversos tipos de tracionamento, inclusive e-mail, e engraçado, né? Acho que diferente do movimento que acontece, a gente tem uma taxa de abertura muito alta. Então, 30% dos nossos e-mails são abertos, desses 30%, 83% tem um call action. E vai para onde? Vai para o WhatsApp, vai para um consultor comercial. Então, a gente tem várias iscas, né? Mas nessa campanha especificamente, a gente tem uma LP muito forte,
Essa LP é alimentada por uma base, nós temos muito grande de ex-alunos, pessoas que falaram com a gente. Nossa taxa de abertura de e-mail é muito alta. Assim, a gente até foi questionado o que acontece, a gente mudou bastante as copies também, muito mais próximo daquele candidato, mas sempre, em algum momento do processo de compra dele, ele fala com alguém e ele demanda falar com alguém. Por mais que eu queira, e nós fizemos agora, a gente colocou um checkout mais intuitivo, somente 16% das minhas vendas acontece de forma autônoma, que o candidato entra no site, compra e segue um pedaço do caminho. O segundo movimento, eu tenho que falar com ele para ver se ele está elegível ou não, se ele tem mais alguma dúvida. Então, assim, não é 95%, 100% das vendas da Faculdade Inspirar passam pela plataforma de vocês. Muito legal que você falou de e-mail, que as pessoas sempre veem. Eu sou do time comercial, eu sou vendedora há 22 anos, então é o que eu gosto de fazer. E o pessoal sempre pergunta, tá bom, Vivi, mas o e-mail é para substituir, né? Não vou... Na verdade, é você entender e fazer com que o cruzamento desses pontos de entrada sejam inteligentes. O e-mail ele não é conversacional. Mas assim como Inspirar, se você tem uma taxa de abertura interessante, você pode explorar o e-mail, mas se esse cliente tem dúvida, não adianta você manter o e-mail como ponto de contato, porque ele não é conversacional, ele é muito mais transacional. E aí você joga esse candidato para o seu time de vendas e aí toda a conversa, todo o encantamento acaba acontecendo. Isso é muito legal. A gente fez alguns testes também, a gente estava fazendo até mensageria, enfim, né, em mensagem, né, de celular, não funciona. Mas nós também temos telefonia. Para nós, a telefonia funciona, mas no final do processo, muito no final. Nós insistimos, conversamos, tem um limite também para a gente não entender o momento de compra daquele lead, mas a gente também tem em algum momento uma perna que o time de Curitiba entra com telefonia também. Mas assim, 95%, 100% das atividades passam pelo WhatsApp. Legal. E essa questão de franquia, né? A gente está muito acostumado em ouvir educacional, franquia. Qualquer um pode ser franqueado. Eu acho que a maior parte hoje são fisioterapeutas. Mas como que funciona essa estrutura e, principalmente, como que funciona a adesão desses franqueados ao modelo de negócio de vocês? Nós somos uma rede de franquias, né? E somos uma rede de franquia que o franqueado oferta cursos de pós-graduação na área da saúde. 80% dos nossos franqueados são fisioterapeutas. Então, assim, todos os franqueados são fisioterapeutas. Geralmente são fisioterapeutas de renome, reconhecidos nas suas áreas, na sua localidade. Desses 80%, 70% tem uma outra franquia, tem mais de uma franquia nossa. Então, a gente tem um time de franqueados muito específico. Nesse processo nosso de reposicionamento da Inspirar, né, jogando a Inspirar para ser reconhecido na área da saúde, bem-estar e longevidade, a gente começa um movimento de buscar franqueados que não são especificamente da fisioterapia, mas sim que queiram um negócio rentável e interessante. Então, nós temos as chancelas da ABF, nós temos as chancelas das pequenas empresas e grandes negócios. Então, é um negócio já amadurecido, maduro o suficiente para fazer investimentos. Nós estamos em todo o território nacional e nas principais capitais, né? Mas tem espaço também, nós fazemos esse processo de alargar um pouco o nosso posicionamento, de buscar nossos franqueados. Então, quem tiver interesse, busque a Faculdade Inspirar, que a gente tem boas oportunidades. E é fácil você pensar numa estrutura de franquias com um número unificado? Como que funciona quando esse franqueado entra e ele entende que existe uma estrutura onde vocês centralizam a geração de leads, né? Onde vocês centralizam alguns pontos para levar até eles. Como que é esse modelo de negócio? Esse modelo mudou, né? A gente está nesse movimento no último ano de mudar um pouco esse processo. A gente consegue ter melhores ganhos unificando a operação em Curitiba. Né? Então, a gestão, a estratégia é feita em Curitiba, obviamente, ouvindo e conversando com o franqueado, que ele é o principal dono do negócio, né? Então, a gente constrói a ação do mês, nós temos um CS que atende esse franqueado, o time conversa com o franqueado, a gente tem quais são os produtos que estão entrando. Então, a estrutura é quase uma consultoria. Olha, esse produto não vai, a gente entendeu que esse produto não vai ter tracionamento, não vai ter venda, vamos fazer investimento nesse produto. Mas é sempre aí a equipe tem que ser robusta o suficiente para fazer esse atendimento e entender a especificidade daquela região, né? Vender uma pós em traumato numa região de uma forma, em outra região de outra forma. Então, realmente, tem que ter um trato e uma conversa regular e estruturada com os franqueados. Legal. E planejamento para o futuro?
Muitos, né? Muitos. Eu acho que o mais importante é que a Faculdade Inspirar, o negócio está se renovando, está se remodelando. A gente quer ampliar um pouco mais o nosso posicionamento, né? Nós queremos ser mais conhecidos, não somente na área da pós-graduação em fisioterapia, mas na saúde, bem-estar e longevidade como um todo. Então, a gente mudou o site, a gente está mudando o nosso tom, nosso brand como um todo. A ideia é essa, né? Nós sermos, quando pensarem na área da saúde, formação, o primeiro nome que tem que vir na cabeça das pessoas é Faculdade Inspirar. Esse é o nosso planejamento. Obviamente com investimentos em nova estrutura, investimento em tecnologia. Tem uma fala que não é minha, que é um dos nossos presidentes, ele reforça, o futuro é analógico. Né? E nós temos isso muito forte na Inspirar, mas a gente quer ter a operação tecnológica o suficiente para não perder nenhuma venda e trazer melhores resultados para os franqueados. Legal, muito legal. Alguém aqui trabalha com franquia, gente? Já trabalhou com franquia? Já levantou uma mãozinha ali. Gente, estão gostando do nosso talk? Então vai aparecer um QR Code. Né? A ideia é que vocês avaliem para que a gente possa fazer os próximos ainda melhor, de espaço, de temas, de convidados. E claro, se vocês também querem um dia sentar nesse sofá, a gente tem o nosso stand da OmniChat em frente à plenária de marketing e vendas. Super convidados para vocês irem lá e conhecer um pouquinho mais da nossa solução também. Gente, agora chegou o momento de pergunta, né? Fiquem super à vontade aí para perguntar. Acho que tem uma estrutura. Microfone aqui, Ju, por gentileza. Pode perguntar de número também, tá? Que eu acho que o Rosa tem mais números que ele não quer mostrar pra gente ali. Boa tarde, tudo bem? Eu estou na mesma área de fisioterapia, igual que tu. Aí eu já vi todos os cursos que vocês têm ali, mas tem uma que vocês não atacam, que é a maior dor que os fisioterapeutas têm, né? Eu sempre falo que o fisioterapeuta ganha menos que uma manicure, independentemente se ele tem uma pós ou não tem uma pós. E não está dentro da formação a maior dor deles, que é como é que eu viro uma pessoa que vive da fisioterapia ganhando muito dinheiro. Sim? Eu vejo que é todo muito técnico, até conheço vários professores que tu tem ali, mas essa parte que eu sinto dentro do que eu formo as pessoas, essa ainda não está dentro da educação de vocês, né? A gente forma, obviamente, tem a formação técnica, né? A formação científica, mas sim, nós temos a preocupação de formá-lo também como empreendedor, como tentando buscar e construir os seus negócios. Então, tua pergunta é fantástica. Tem uma área assim da Inspirar que a gente está olhando isso, né? Até para a gente ter longevidade também nesse segmento. Então, é fato, tem essa fala, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem fisioterapeutas, tem profissionais que construíram boas carreiras fantásticas, com bons rendimentos. Então, a Inspirar tem esse olhar técnico, sim, da formação e tem esse olhar de mostrar, olha, o quanto tem de mercado ainda para você e como você pode crescer, inclusive financeiramente. Soma-se a isso também o nosso reposicionamento, né? A gente quer ser conhecido como uma instituição que atua na área da saúde, bem-estar e longevidade. Mas, sim, tem essa dor que ela está internalizada e está sendo trabalhada assim. Tudo bem? Meu nome é Nicolas. Eu queria entender um pouquinho melhor na prática como é que vocês operam essas campanhas. Porque, como vocês falaram, vocês fazem, né, toda a parte da estratégia no central, né? E aí tem as franquias que vão acabar se aproveitando disso, né? Mas como é que vocês fazem as campanhas especificamente? A central que faz toda a parte de campanhas de ativação de leads? E como que vocês jogam isso para as franquias conseguirem fazer as vendas? Legal. Sim, a estratégia dos produtos são pensadas em conjunto. A franquia é a franqueadora. Então, a gente vê quais são os produtos que estão à venda, quais são os produtos na prateleira. A gente constrói um orçamento em relação... Nós temos uma banda do orçamento. Então, um curso lançado ele tem uma banda de 20% a 30% de investimento. Então, o CS conversa com franquia, monta a estratégia. Então, a gente tem uma estratégia muito vocacionada via redes sociais, via ativação da base já compradora e recorrente que a gente tem no Omni e no WhatsApp e no Google. Essas são as estratégias. E a gente cria, dependendo do curso, algumas LPs específicas, tem uma estrutura dentro da Inspirar de conteúdo, que faz conteúdos específicos. Então, a gente faz um lançamento do curso, uma forma tradicional. Lives recorrentes, nós temos grandes terapeutas com a gente também. Então, a gente tem os Masterclass, que eles estão sempre vinculados a algum curso. Então, essas pessoas têm notoriedade, criam notoriedade com a gente também. Então, a gente tem vários gatilhos para fazer esse movimento. Mas o volume maior, sem dúvida, a gente está no Meta,
que é o maior investimento, no Google e estratégias em parceria e verificando a situação do franqueado no momento. Então, a gente vai de estratégia desde criações de LPs até concurso de bolsas. Então, cada franquia ou cada região, junto com o time de marketing, cria essa estratégia. Aí, quando entra no funil de venda, quando cai para o comercial, aí o comercial vai no já está com o lead ali, o candidato já sabe todas as informações, e a gente tem uma situação que a gente tem um posicionamento de preço premium mesmo, né? O nosso posicionamento é premium. Nós temos as nossas pós, olhando o mercado, tem um posicionamento melhor. Porque a gente entrega mais coisas também. A gente entrega profissionais mais qualificados, a gente entrega um hall de professores e coordenadores também experientes. Então, assim, a nossa construção vai nesses pilares, né? Mas o mais importante é a gente escuta e constrói a estratégia de tracionamento com o franqueado. O franqueado faz parte também. Até porque o principal interesse, um dos principais interessados é ele e o resultado também é dele, né? Então, assim, não é uma operação que fica centralizada somente em Curitiba. Então, aquilo que eu falo, é uma franquia, obviamente tem uma COF que faz a gestão do nosso processo, mas a gente tem diálogos recorrentes e reestratégia durante o processo. Então, se algum produto não está vendendo muito bem, vamos sentar, ver o que está acontecendo e qual que é a estratégia que a gente adotou. E vamos reformular essa estratégia. Mais alguma? Bem, a gente está chegando aqui no final. A gente vai ter mais um talk daqui a pouquinho, né, com a Casten, vai falar um pouquinho sobre carrinhos abandonados. Mas, Rosa, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por dividir a estratégia da Faculdade Inspirar com todo mundo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal.